Olá! Uma das medidas adotadas pelo governo no enfrentamento da pandemia foi a autorização para suspensão temporária dos contratos de trabalho e para redução temporária de jornada e salário. Com a proximidade do final do ano, uma dúvida que já começa a se fazer bastante presente diz respeito aos reflexos dessas providências em institutos como o 13º e férias, já que nem a MP 936 nem a Lei 14.020 trataram desse assunto de forma expressa. A matéria é delicada, complexa, difícil mesmo, e tem dividido muito os estudiosos do direito do trabalho. E exatamente por isso eu achei pertinente fazer esse vídeo, para já esboçar alguns dos entendimentos que vêm se destacando e apresentar algumas das consequências que podem se desenrolar. Nesse vídeo, então, eu vou falar sobre os contratos que tiveram redução de jornada e salário, para num próximo vídeo comentar sobre os possíveis reflexos em 13º e férias daqueles contratos de trabalho que foram suspensos, ok? Muito bem. Se eu tiver apenas redução de jornada e salário, o meu 13º vai ser menor? Não necessariamente. Há quem entenda, adotando um ponto de vista absolutamente conservador, que nada muda, que o 13º deve ser calculado normalmente sobre a remuneração de dezembro, sem qualquer decréscimo, porque essa redução seria excepcional, provisória, e que se o legislador quisesse efetivamente autorizar o uso de uma base de cálculo deprimida para o pagamento do abono, teria feito isso de forma expressa. Há também quem entenda que seria assim possível uma diminuição do 13º, computando-se 1/12 da remuneração anual do empregado, na busca de uma solução um pouco mais equânime, mais equilibrada, para atender os interesses financeiros tanto dos empregados quanto do empregador. E é bem verdade que o artigo 2º do regulamento do 13º, o decreto 57.155 de 65, fala em salário variável, mas essa expressão diz respeito às comissões, às gratificações oscilantes, não a uma diminuição excepcional e pontual da base de cálculo do 13º, como é o caso. Para os empregados que recebem salário variável, aliás, a situação mais provável é exatamente essa do artigo 2º do decreto, porque como as empresas já costumam pagar o 13º com base na média salarial do ano, é presumível que elas considerem no cálculo esse período de redução. Mas há ainda um outro entendimento de que poderá sim haver uma diminuição do abono se o acordo de redução de salário estiver em vigor no mês de pagamento do 13º, inclusive nos casos de adiantamento. Embora o 13º tome por base a remuneração de dezembro, se o salário for reduzido em novembro, por exemplo, quando normalmente se paga a primeira parcela a título de adiantamento, essa parcela será reduzida. Mas se em dezembro o salário já for integral, esse adiantamento vai ser deduzido de um 13º integral. No tocante às férias, vale pontuar a existência de dois entendimentos bem distintos. Há quem defenda, para esses contratos que tiveram redução de jornada e salário, uma leitura bastante similar àquela do 13º. Como a CLT determina que o pagamento das férias seja feito com base na remuneração devida ao empregado na data da sua concessão, seria possível, em tese, uma diminuição do pagamento das férias se vigente o acordo de redução salarial quando da sua concessão. Mas embora essa até seja uma solução bem eficiente sob a ótica econômica da empresa, há também quem defenda, por outro lado, a inviabilidade dessa combinação entre redução salarial e férias, entendendo que essas medidas só poderiam ser adotadas em espaços de tempo diferentes, sem qualquer superposição. E por quê? Porque embora os textos normativos não vedem essa combinação de redução salarial e férias, na prática eles seriam incompatíveis. E de fato, se a justificativa para a redução do salário é a redução de jornada, quando o empregado está de férias, não há uma jornada reduzida que legitime a redução do salário. Do mesmo modo, também me parece razoável que a redução do salário e de jornada tenha como pressuposto a existência de alguma atividade por parte do empregado, o que não acontece nas férias. E mesmo nos casos em que se alegue que era preciso conceder as férias durante o período do acordo de redução para evitar o vencimento e o pagamento em dobro, o que se aprende, especialmente da leitura da portaria 10486 do Ministério da Economia, é que o empregador deve suspender o acordo registrado lá no empregador web para que o governo também suspenda o pagamento do bem, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, conceda e pague as férias com um salário integral sem redução e só depois, se o caso, retome o acordo com o empregado.
Sobre os reflexos da redução de jornada e salário em 13º e férias, então, essas eram as minhas primeiras considerações. Porque, como vocês puderam perceber, o assunto é controverso, gera dúvidas e certamente vai ser objeto de muitos debates daqui até o final do ano. E talvez eu tenha até que refazer esse vídeo com novas teses e novas explicações. Muito mais polêmicas, porém, são as possíveis consequências em férias e 13º dos contratos de trabalho que foram suspensos. Mas sobre isso eu falo no próximo vídeo. Por hoje é isso.